Ainda é possível perguntar-se qual o sentido da vida humana? Por que eu existo? Por que eu estou neste mundo? O que eu faço aqui? Há algum sentido para a minha existência? Olá, eu sou o professor William Kalinowski e se você gosta de antropologia, psicologia, filosofia, ciências e assuntos que envolvem a contemplação da realidade do homem e do mundo, se inscreva já no meu canal, assina o sino de notificações, acompanhe esse vídeo até o final, porque nele nós iremos refletir sobre um dos assuntos mais importantes da antropologia. Para o que nós existimos? Bom, vamos lá então. No vídeo anterior eu refleti a partir da tradição filosófica tomista, sobretudo, sobre o que é o homem. O homem possui uma essência, o homem possui uma natureza, e nós vimos que, sim, o homem possui uma natureza, o seu ser está delimitado por uma essência, por uma natureza, que diz o que ele é. E esta natureza, esta essência, pode ser definida. O homem é um composto de corpo e alma. O homem é um composto de substância corpórea e substância espiritual. Também pode ser definida como o homem é um animal racional. O vídeo de hoje é uma consequência, um complemento para o vídeo anterior. Ambos os vídeos, ou ambos os assuntos sobre a essência do homem e o sentido da vida humana, são muito importantes para uma boa antropologia, para uma boa psicologia, para uma filosofia moral e para uma pedagogia, porque estas ciências elas vão tratar justamente do quê? Da compreensão do que é o homem e do que o homem deve ser. Então, quando a gente fala do sentido da vida humana, meditando sobre o que o homem deve ser. Quando nós falamos do sentido da mesa como um ente artificial que existe para suportar objetos enquanto algumas pessoas estão sentadas, nós estamos falando daquilo que a mesa deve ser. E assim os demais entes no mundo à nossa volta. Sejam os entes naturais, artificiais, seja o homem, seja os animais, sejam as plantas. Nós estamos falando do que Aristóteles chamava de causa final. O sentido de uma coisa está relacionado à sua causa final. E a causa final de uma coisa está relacionada ao seu bem e à sua perfeição. Então, quando nós perguntamos sobre o sentido da vida humana, nós estamos perguntando sobre o que torna o homem perfeito, o que torna o homem pleno, o que satisfaz totalmente o desejo, o apetite do homem, o que torna o homem de fato definitivamente bom. Esta é a grande pergunta aqui. Existe alguma coisa que torna o homem bom? Para tentar responder essa pergunta, nós devemos pensar, por exemplo, em Aristóteles. Devemos pensar na ética nicômaco de Aristóteles, na visão que Aristóteles nos propõe lá. Segundo Aristóteles, os homens, eles sempre que agem, sempre que realizam uma ação, a realizam buscando um fim. E este fim é um bem. E por que os homens fazem isso? Porque os homens buscam a felicidade. A felicidade, portanto, seria, de algum modo, o fim último da vida humana. Um estado de satisfação total, de plenitude, de bem-estar, no qual, de algum modo, o homem abarcaria, ou possuiria, ou teria todos os bens que existem. Mas no caso do homem, essa posse dos bens, ela não pode se dar, sobretudo no que tange aos bens materiais, concretos, de maneira simultânea. Ela teria que se dar de maneira espiritual. Ou seja, o homem deveria ter controle sobre si e sobre as coisas do mundo a partir da sua inteligência e da sua vontade. Entendendo, por um lado, o que são as coisas, o que é a essência de uma coisa A, a essência de uma coisa B, a essência do homem, para o que servem as coisas, contemplando, portanto, as coisas, entendendo o que elas são, contemplando o que o homem mesmo é, o que ele mesmo é, mas contemplando, sobretudo, a causa primeira de todas as coisas.
essa atividade permitiria com que o homem fosse mais ou menos beato, mais ou menos feliz. O sentido da vida humana, portanto, não estaria em ter prazer. Porque o prazer não permite o homem alcançar a esse estado de satisfação plena, de plenitude. Nem nas riquezas, porque as riquezas, do mesmo modo, são mais um meio do que um fim. E assim os demais bens que existem. A beatitude, ou a eudaimonia, como chama Aristóteles, o sentido da vida humana, estaria mais, portanto, nesta atividade contemplativa, teórica. O maior prazer estaria aí, a maior plenitude estaria aí. Porque por meio dela o homem, de algum modo, espiritualmente, ele teria a posse desses bens, de todos os bens que o tornam perfeito. Este seria, portanto, o sentido, o porquê nós existimos, o fim último da vida humana, a razão de ser de nossa existência, segundo Aristóteles. Santo Tomás de Aquino vai na mesma linha, porque ele dirá que o fim último do homem, o sentido da vida humana, a felicidade, ela tem que ser um ato da melhor potência que há no homem. Ou melhor, a operação da melhor potência que há no homem, a posse do melhor objeto. Dentre todas as potências que o homem possui, e aqui eu convido vocês a assistirem os meus vídeos do quadro Filosofia Explicada, a playlist Filosofia Explicada, que ali eu explico quais são as potências da alma humana, quais são os seus objetos, a sua ordem e assim por diante. Então, cliquem aqui nos meus vídeos, nas playlists e acessem o quadro, a playlist do Filosofia Explicada. Então, para Santo Tomás, a felicidade tem a ver com a melhor operação do homem, o ato, a operação da melhor potência e o melhor objeto. A melhor potência é o intelecto. Conhecer a verdade por meio do intelecto seria contemplar a verdade por meio do intelecto, portanto, seria a melhor operação que nós podemos realizar. Não é gozar, não é imaginar, não é dormir, não é sonhar. Todas essas operações que nós fazemos, de fato, são do homem, mas também são dos animais. Nem mesmo a vida ativa, a vida prática, a vida política, as virtudes morais, a prudência, a temperança, a fortaleza, seriam em si o fim último da vida humana para Santo Tomás. Ou seriam o sentido da vida. Por quê? Nós temos prudência, nós somos justos, nós agimos para poder pensar, para poder contemplar. E a vida ativa depende da vida contemplativa. Por quê? Quanto mais contemplativa for uma vida ativa, mais ativa ela será. Mas eu realizo uma obra, eu faço uma casa, eu me alimento, eu converso, eu dou aula, em última instância, para poder, por meio da contemplação, de algum modo, ter a posse sobre mim, sobre as minhas ações e sobre o mundo material. Então, falando do ponto de vista natural, aqui vem a resposta para este vídeo. Qual seria o fim último, o sentido da vida humana? A vida contemplativa. Eu sei que isso é muito abstrato, gente, mas isso traz uma verdade profunda. Nós podemos buscar no trabalho, no dinheiro, no prazer, na fama, na riqueza, o sentido para a nossa vida e nós não vamos encontrar. Porque ter a posse destes bens não traz ao homem essa plenitude que a vida contemplativa e o domínio sobre si mesmo e sobre o mundo pelo intelecto podem trazer. Pelo contrário, podem tornar o homem muito mais instável, podem tornar o homem muito mais inseguro. Então, somente recapitulando, qual é o fim último, o sentido da vida humana do ponto de vista natural? Para o que nós existimos? Para a contemplação da verdade, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para adquirirmos as virtudes morais e, sobretudo, a virtude da prudência. Mas como vimos, nós temos as virtudes morais para poder contemplar, então, absolutamente falando, o fim último
da vida humana, do ponto de vista natural, é a contemplação da verdade e do bem. É para isso que nós existimos. Essa é a nossa causa final. Diferentemente de uma planta que está ordenada para o seu fim, diferentemente do coração que está ordenado para o seu fim, diferentemente de uma mesa que foi ordenada para o seu fim por quem a criou, nós precisamos e devemos nos ordenar em cada ato concreto, em cada ato particular, para esta vida, para a vida contemplativa. Do ponto de vista natural, estou salientando aqui, do ponto de vista natural, o homem que buscar viver esta vida, ele será mais feliz, mais pleno, encontrará uma vida com mais sentido do que os outros que vivem uma vida através da operação ou das suas operações que não são as principais, como a sensualidade, o desejo, a imaginação, e também porque esses homens buscam objetos que não são o melhor objeto. Por isso eles são mais infelizes, a vida deles é mais sem sentido e a frustração é algo mais presente, sentido na vida deles. Encerro esse vídeo então salientando que nós falamos aqui do sentido da vida humana do ponto de vista natural. Todavia, para Santo Tomás de Aquino, para Santo Agostinho, para Boécio, este ainda é um sentido imperfeito. Porque o sentido perfeitíssimo da vida humana consiste na contemplação da divina essência. O homem é feito para um fim sobrenatural. Todavia, isto é assunto para um próximo vídeo, onde eu explicarei essa dupla beatitude, ou esse duplo sentido na vida humana, segundo Santo Tomás. Se você gostou deste conteúdo, peço que se inscreva no canal, ative o sino de notificações, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo, a esta boa filosofia, e que Deus os abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.